Olá, boa noite. Meu nome é Geise, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Irmã Paula e hoje eu vim conversar com você um pouquinho sobre como nos libertarmos. Este é o tema da terceira aula. Eu desejo que todos sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que tenhamos um momento aqui de muita luz, de muito amparo. Então nós vamos fazer uma prece para iniciar a nossa conversa e no final da aula tem um passe à distância, e é importante que você se organize, um espaço tranquilo, para que você consiga se conectar com a espiritualidade e receber esse passe. Vamos fazer a nossa prece? Então nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre amado, convidando aos nossos amigos protetores a estar conosco, nos fortalecendo e nos amparando. Senhor Jesus, que o Senhor ampare e fortaleça todos os nossos irmãos que estão em busca de amparo espiritual. Fortaleça, Senhor Jesus, os seus familiares e permita a presença dos seus anjos guardiões. Graças te damos, Senhor Jesus, e que possamos, a partir destes ensinamentos, nos fortalecer, mudando a nossa sintonia e as nossas ações. Graças a Deus. Muito bem, vamos começar? Então, o nosso primeiro slide vem com um título muito interessante: Como nos libertarmos? Será que estamos em busca de alguma libertação? Fica aí para vocês pensarem. A Sueli Caldas, no livro Obsessão e Desobsessão, ela nos diz que o Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Então a doutrina espírita, ela nos apresenta essa maravilha, né, que são os ensinamentos do Cristo, de uma forma que nos liberta. A verdade nos liberta. E aí, Jesus, com todo o seu amor, nos diz: eu sou a porta. A verdade vos fará livre. Então, se queremos nos libertarmos de vícios, de dores, de dificuldades, Jesus é a porta. É a verdade dos seus ensinamentos. É a partir do momento que conhecemos os seus ensinamentos que nos libertamos. Olha que maravilha! E aí, aqui no segundo slide, nos diz o seguinte: quais os meios de se combater a obsessão? Então, nas outras aulas, vocês conheceram o que é obsessão, quais são os processos de obsessão. E aqui nós vamos ver como nos libertarmos, porque depende de nós, né? O tratamento, ele depende muito de nós. A espiritualidade nos auxilia, mas se a gente não fizer a nossa parte, não tem como. Não é verdade? Primeiro passo, fortalecimento da alma. Para se evitar as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é mister fortalecer a alma. Daí a necessidade do obsediado trabalhar pelo seu próprio melhoramento. Quem nos diz isso é Allan Kardec, lá na Gênese. Então, quando a gente está doente, a gente procura o médico. A gente toma remédio, mudamos às vezes a nossa alimentação, procuramos fazer exercícios físicos, a gente cuida do nosso corpo. Mas muitas vezes esquecemos de cuidar do espírito, que também é afetado na doença, é afetado quando o corpo está doente. E a maioria das doenças do corpo provém do espírito. Então não tem como a gente cuidar só de um, é necessário cuidar dos dois. Mas como a gente pode fortalecer a nossa alma? Por meio de leituras edificantes, da oração, da autoeducação, né? O tratamento que vocês estão fazendo é uma forma de fortalecer a alma, conhecer os ensinamentos de Jesus, vigiai e orai. O hábito da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe
para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Quem nos diz isso é o Allan Kardec. Então a prece é o meio mais poderoso que nós temos. E muitas das vezes nós nos esquecemos. Mas às vezes você pode estar pensando, ai, Geis, mas eu faço prece constantemente. Que maravilha! O que nós precisamos pensar é qual a qualidade da nossa prece. Essa prece realmente está sendo feita de coração? A gente está pedindo realmente o correto? Porque não adianta eu pedir para tirar a doença, para tirar o problema. Porque às vezes aquele problema é a minha cura. É o que vai me ajudar a me tornar mais humilde, mais caridoso, que vai me ajudar a me aproximar-se mais de Deus. Então nós precisamos pedir coragem, fortalecimento, saúde sim, também. Mas a gente precisa saber qual a qualidade da nossa prece, não é? E a autoeducação. Nossas mentes, como nossos corações, devem estar sempre ocupados com o que é bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mau. Então, a gente precisa ocupar a nossa mente com coisas positivas, com uma boa leitura, uma boa música. Quando nos envolvemos muito com notícias negativas, com energias negativas, isso nos adoece e acaba criando campo para atrair obsessores. Porque nós nos envolvemos com esses pensamentos, com essas energias. Então precisamos ocupar a nossa mente com algo bom. Cuidar de uma planta, fazer a caridade, fazer oração tanto para mim quanto para as pessoas, para o nosso planeta, fazer uma boa leitura, não é? Isso é ocupar a mente com o que é bom. Vamos para o próximo. Aqui no próximo slide vai falar sobre o homem e sua vontade. Por sua vontade, pode o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. O Allan Kardec nos diz isso lá na Revista Espírita. Então, a obsessão às vezes chega ao ponto que a pessoa ela é completamente dominada pelo obsessor, né? Ou a pessoa às vezes está em processos mentais muito difíceis, depressões, síndrome de pânico, que ela não consegue sozinha, que ela não dá conta. Aí precisa de uma terceira vontade. Essa terceira vontade pode ser nós ajudando alguém, ou o nosso anjo guardião, os mentores espirituais nos auxiliando, buscando meios de nos ajudar. Então, quando buscamos o tratamento espiritual, a gente abre campo para ser ajudado pela espiritualidade. Isso se a gente buscar mudar os nossos sentimentos, as nossas ações, né? Por isso é tão importante fazer o tratamento corretamente, fazer as orações, assistir às aulas, aceitar o passe, né? Porque a maior parte depende de nós. Mas como nós podemos nos livrar da obsessão? Reforma íntima é um caminho. Antes de qualquer esforço externo, se há que dispor ao paciente a renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que conscientizem-se das responsabilidades que lhe dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém partindo de dentro para fora. Quem nos diz isso é Manuel Filomeno de Miranda, lá do livro Grilhões Partidos. Então, vamos pensar aqui, o que é essa reforma íntima? Antes de falar da reforma íntima, vamos imaginar uma situação. Eu vou ao médico porque eu estou sentindo alguma dor, alguma coisa. Então, eu vou ao médico, ele faz os exames, tudo mais, me dá o diagnóstico e passa os medicamentos para mim. Só que eu não tomo os remédios. Eu vou sarar?
Não adianta eu ir ao médico. Eu preciso fazer o tratamento conforme as orientações dele. A mesma coisa é o tratamento espiritual. Eu preciso fazer as orientações. E a reforma íntima é isso. É aqui dentro que começa, que melhora, não é lá fora. Então eu tomo passe, eu ouço as palestras, eu converso com o triador, ouço os conselhos dele, falo das minhas necessidades, mas se não houver uma reforma íntima, mudança interna, não vai adiantar. Porque eu preciso querer mudar, eu quero sair dessa situação. Então eu preciso mudar aqui dentro, me conhecer, saber das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, das minhas potencialidades e a partir daí buscar formas para me ajudar. Todos os fins de tarde, antes dele dormir, ele repassava o dia, ele pensava, ele começava a lembrar tudo o que aconteceu. Será que hoje eu perdi a oportunidade de ajudar alguém? Será que eu fui áspero com alguém? Será que eu deixei de ajudar? Será que eu maltratei alguém? E se ele chegasse na conclusão que sim, que falei com uma aspereza, ou perdi a oportunidade, no outro dia ele ia lá e corrigia. Pedia desculpas ou então ajudava quem ele deveria ter ajudado no dia anterior. Às vezes nós até pensamos nisso, né? Mas quando chega a hora de ir lá pedir desculpas, o nosso orgulho fala mais alto. E aí tá a reforma íntima, né? A gente rever as nossas ações e os nossos sentimentos, reconhecê-los, aceitá-los, acolher e a partir daí falar: eu quero continuar assim? Não. O que eu preciso fazer para melhorar? E começar a fazer. Dando continuidade à reforma íntima, outra prática necessária, principalmente para quem está no tratamento espiritual. Se você ainda não começou, está perdendo tempo. Precisa fazer, que é o culto do Evangelho no lar. Então, o culto do Evangelho no lar é a reunião da família em dia e hora certa para o estudo do Evangelho e oração em conjunto. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Olha que coisa mais linda! Então, quando fazemos o culto, abrimos a porta para Jesus entrar. Quem que não quer Jesus no lar? Não é verdade? Quando uma família ora em casa, reunida nas blandices do Evangelho, toda a família recebe o benefício da comunhão com o alto. Toda a família. E também os vizinhos. Quando a casa que realiza o culto, ela fica toda iluminada. E essas energias de luz, de amor, de bênção, de tratamento, se estende por todo o quarteirão. Por todo o quarteirão, olha que maravilha. Então, os benefícios são tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Aqui na imagem mostra então uma família, né, fazendo o culto do Evangelho no lar. Ali mostra os mentores auxiliando, um outro espírito fluidificando a água, outro auxiliando o irmãozinho, né, obsessor que está por ali. Do lado ali daquela imagem mais escura, um irmãozinho obsessor que não quis receber a ajuda ainda, então ele se afasta, porque as trevas se afastam da luz. Então, toda a casa é iluminada. Por isso, a necessidade de fazer uma vez por semana, porque no decorrer da semana, a gente vai baixando a nossa guarda, né? Vamos ficando irritado, triste, doente, falar mal dos outros, tudo aquilo que acontece na nossa casa. E aí, essas energias negativas vão entrando e tomando conta. Por isso, a gente faz o culto pelo menos uma vez por semana e todas as energias são retiradas. E dando continuidade para essa reforma íntima, é necessário a caridade.
Fora da caridade, meus irmãos, não há salvação. Nós viemos em família, família consanguínea, família espiritual, família universal. Somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Todos precisamos cuidar uns dos outros, principalmente dos que mais sofrem, né? Então os obsessores são irmãos que ainda permanecem no erro e que precisam do nosso amor, da nossa caridade. E orar por esses irmãos é uma caridade, né? Levar o pão para um irmão que está faminto, socorrer uma família, orar por uma família, é caridade. Então é necessário praticarmos a caridade. As leituras edificantes, que são necessárias. Lembra quando eu falei que precisamos manter a nossa mente ocupada com o que é puro e bom? Então, quando fazemos uma leitura de um livro espírita, lá nós encontramos um bálsamo para a nossa alma. Muitos exemplos de força, coragem, de amor ao Cristo, de caridade, de perdão, de renúncia. E esses exemplos nos fortalecem, sem contar as orientações que nós temos a partir de uma leitura, né? Então é extremamente necessário as leituras edificantes. E dando continuação, outra coisa necessária para nos ajudar no fortalecimento, na reforma íntima, para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, é o estudo. Estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho do Cristo. Lembra quando bem no início eu disse que a verdade nos libertará? Então, na nossa casa nós temos sistema de curso, são todas as sexta-feira, às 19h30. O Emmanuel, ele nos diz que efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, se a gente quer, né? Eu acho que todo mundo deseja se tornar um espírito melhor, evoluir, conhecer-se, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a doutrina espírita, precisa estudar. Então, vocês estão convidados. Quem se interessar, converse com seu triador, que terá mais esclarecimento. E mais uma vez, a prece. A prece, a oração por quantos desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia anti-obsessiva, mais relevante que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Então, qualquer pessoa pode orar. Está ao alcance de qualquer um. Não existe dificuldade, né? Eu posso fazer oração em silêncio, eu posso fazer oração trabalhando, posso estar no meio de várias pessoas, posso ter um cantinho para me recolher. Eu posso fazer oração em qualquer momento. E a oração, lembra que eu disse que é o meio mais poderoso que nós temos contra a obsessão. Para nos aproximar de Deus é por meio da oração. Nos aproximar do Cristo é por meio da oração também. Então, que possamos orar constantemente. Chegamos então no final com Jesus. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Conquanto emparedado no casulo carnal, torna seu espírito livre, que pode flutuar além das vicissitudes em perfeita alegria ante a primavera eterna do mundo espiritual. De que já participa na busca do sol do amor, que é o governador, que é o supremo governador da terra, nosso modelo e guia, Jesus. Então, nós já estamos nesse processo de desobsessão natural, porque nós já encontramos o Cristo, nós já encontramos Jesus. O que falta é a gente vivenciar os seus ensinamentos, é nós colocarmos em prática todo o Evangelho do Cristo, é a sua lei de amor, é o que Jesus nos pede: amai-vos uns aos outros. Olha que lei linda, a lei de amor. Então que possamos
caminhar com Cristo, amando o nosso próximo, estendendo as nossas mãos, cuidando uns dos outros e cuidando da gente mesmo. Que possamos, por meio da oração, por meio da caridade, estar sempre com este Cristo, que nos ama, que nos ampara, que está sempre conosco. Então agora é o momento que você vai se preparar para receber o passe. É importante que você esteja num lugar tranquilo, onde você consiga fechar os olhos, mentalizar Jesus, a espiritualidade e seguindo as orientações da direção do passe. Então, boa noite, que Deus te abençoe e que Jesus esteja sempre presente com você e no seu lar. Graças a Deus, que possamos, meus irmãos, todos nesses instantes, sintonizarmos com o mais alto, com as energias de amor, de paz, de felicidade, que possamos nos sentir alegres nesses instantes por recebermos a oportunidade do tratamento espiritual. Mentalizemos Jesus, o seu olhar sereno, que traz paz, que te traz uma confiança profunda, porque você sente o seu carinho, a sua atenção, o seu amor. Imagine que nesses instantes você está num campo cheio de flores, sob uma árvore que promove uma sombra refrescante, está em paz e vê essa luz se aproximando de você. É o Cristo Jesus, que ao chegar bem perto, sentir seu coração, te dá um abraço carinhoso. Nos sentimos nesses instantes como que carregados no colo, como crianças aconchegadas no colo dos pais, seguras, amadas. Graças a Deus. Que possamos agora confiar no passe, sentir que uma cachoeira de águas cristalinas e puras, refrescantes caem sobre nós. Essa água em forma de energia vai lavando a nossa alma, o nosso espírito e também o nosso corpo, levando embora os sentimentos de tristeza, angústia, falta de fé, aquelas dificuldades mais profundas que nós conhecemos em nós mesmos. Confiemos, meus irmãos, confiemos na presença dos nossos mentores queridos. Que sejam, Senhor, retirados de nós tudo aquilo que nos faz mal. Graças a Deus. E agora, mais calmos, busquemos respirar profundamente, absorvendo as energias através da respiração, nos sentindo mais calmos, mentalizando que novas luzes caem lá do alto sobre as nossas cabeças, e essa luz vai entrando no nosso corpo, descendo para os membros, o tronco, as pernas, circulando por todas as nossas células. Essa energia é uma energia de cura, de transformação, que vai harmonizando o nosso corpo físico e vai trazendo paz e serenidade ao nosso espírito, à nossa mente. Mestre Jesus, permita que essa limpeza espiritual se estenda, Senhor, ao nosso lar, aqueles que amamos, aqueles que não estão mais conosco, que já se foram para o mundo espiritual. Permita, Senhor, que essa luz de amor se irradie também àqueles espíritos contrários a nós, que desejam o nosso mal, que eles também recebam essa paz para encontrar o seu caminho do bem, do amor.
Jesus, muito obrigado, Senhor querido, por esses instantes. Que possamos continuar firmes, dispostos, perseverantes no bem. Graças a Deus. Que a água que está sobre a mesa, que está aqui, seja abençoada, magnetizada com todos os fluidos e remédios espirituais necessários por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus, e que assim seja.